Mesa redonda para debater a situação de violência que ocorre em face da população de rua na cidade do Rio. Esse foi o tema de um debate público nesta sexta-feira na Câmara Municipal. A mesa redonda Violência contra a População em Situação de Rua no Rio de Janeiro foi realizada no plenário. A iniciativa foi do vereador Leonel de Esquerda, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, presidida pelo deputado Raymond. Nós estamos falando de pessoas que sofrem violência física, psicológica e institucional. Estamos falando também de abordagens truculentas. Queremos falar sobre remoções forçadas. Queremos falar sobre discriminação sistemática. Queremos falar sobre violação de direitos humanos, de modo particular, dignidade da pessoa humana, direito à moradia para a população em situação de rua. O Rio de Janeiro é a segunda capital com mais pessoas em situação de rua. Perde apenas para São Paulo. É na região sudeste que está a maior concentração de pessoas nessas condições, 63%. O equivalente a um pouco menos que 209 mil pessoas. Temos poucas opções, já se inicia pela falta de um estudo de qualidade. Sem um estudo de qualidade, temos as consequências de não ter um bom emprego. Quem não tem um bom emprego não tem casa. Se tiver um mau emprego, vai morar em um local precário, daqui a pouquinho ele é expulso, perde o emprego. Lhe sobrou como opção a vida da criminalidade, será encarcerado, serão mortos. Se passar por essa fase, com certeza morador de rua. Durante o debate, representantes da sociedade civil e autoridades discutiram propostas, compartilharam dados e reforçaram a necessidade de ações conjuntas para proteger quem vive nas ruas. Em fevereiro, Ludirley Satiro José, de 46 anos, foi atacado com coquetéis Molotov enquanto dormia na calçada na Zona Oeste. A agressão foi transmitida ao vivo e deixou a vítima em estado grave. A secretária municipal de Assistência Social apresentou o plano estratégico da pasta, com medidas de abordagem, atendimento e acolhimento. Ela também trouxe dados comparativos entre os anos de 2024 e 2025. A gente aumentou o número de acolhimentos. Isso, para mim, é que é o dado mais importante. Esse reordenamento, o aumento dos polos, com presença de assistentes sociais, de técnicas, fazendo com que o educador social seja potencializado na sua mais importante função. A função dele não é ser administrativo. A função dele não é acompanhar, dirigir para uma visita técnica. A função dele é estar na rua, acolhendo, levando atendimento. O deputado Raymond defendeu a criação do Cian Rua, centro especializado de atendimento à população em situação de rua, e alertou para casos de desaparecimento dessas pessoas. Ele também citou o projeto que cria o Piso Nacional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, aprovado esta semana na Câmara Federal. A Secretaria de Assistência Social não é a única pasta que deve cuidar desse tema. É um trabalho intersetorializado. Mas os trabalhadores do SUAS são os mais responsáveis. Então temos que valorizar esses trabalhadores. A defensora pública, Cristiane Xavier, lembrou que garantir justiça para quem vive nas ruas é um dever do Estado. E trouxe um exemplo real. Isso aqui é lá, debaixo dos pilotis da Defensoria Pública. Vocês vão observar que nós temos um acolhido ali, que ele praticamente não anda, ele tem um andador e ele está com um problema nas pernas. Isso aí era numa sexta-feira como hoje, às 9 horas da manhã, quase agora, no dia 25 de abril. Vocês vão poder entender que houve uma ação integrada onde eles retiram, ele pede para não retirar os seus pertences e ele é levado. Essa ação toda já foi noticiada, já foi oficiada, porque não foi só esse caso desse senhor. Esse senhor não se move.
Esse caso aconteceu com ele, de uma outra senhora com um carrinho também, e ela pedindo, por favor, para que não levasse os seus poucos pertences. Isso é violência. Esse tipo de violência, a Defensoria Pública, as defensorias públicas, o Ministério Público Federal, nós não vamos aceitar ou nos manter silentes. O encontro reforçou a importância de políticas públicas que respeitem direitos, promovam acolhimento e enfrentem a violência contra a população em situação de rua. A participação da população em situação de rua precisa existir na construção das políticas públicas para essa população. Não dá para a gente pensar na questão da população em situação de rua pela lógica de terceiros, pela lógica de simplesmente quem quer limpar as ruas. Não, são pessoas e essas pessoas precisam de acolhimento do Estado e precisam de terem o mesmo direito de qualquer outro cidadão. Então é por isso que eu vou cobrar o cumprimento da Lei 6350 e da 6355, que prevê não só uma reserva de mercado para a população em situação de rua, no caso da 6355, e prevê a participação da população em situação de rua na construção dessas políticas públicas.